Na ceia de Natal, meu pai anunciou: "Você é um peso e não pode mais morar conosco." Ignorei o homem e me aproximei do meu pai. "Você não tem o direito de vender as minhas coisas." Ele riu. "Não tenho? Você não quis mais saber dessa casa, então não precisa de nada que estava nela. Eu paguei por cada uma dessas coisas." Gritei. "Você não vai vender nada que é meu. Se quiser, pode comprar de volta." Aquela resposta me acendeu por dentro. Eu poderia ter simplesmente desistido. Poderia ter deixado ele vender e seguir minha vida. Mas não. Aquele homem me jogou na rua depois de anos bancando suas contas. E agora queria lucrar com o que eu comprei com o meu próprio dinheiro? Não. Ele não ia sair impune dessa vez. "Tudo bem", sorri. "Vende a casa." Meu pai arqueou a sobrancelha, surpreso. "O quê?" "Vende", repeti. "Mas quando fizer isso, não vai ter mais onde morar." Ele riu. "Eu vou comprar um apartamento." Eu sorri ainda mais. "Com que dinheiro?" Ele ficou em silêncio. E então entendeu. Ele achava que ia pegar o dinheiro da venda e recomeçar a vida em outro lugar. Mas não tinha noção do que eu já tinha feito. Nos dias seguintes, usei tudo o que sabia para me vingar. Entrei em contato com a empresa de energia e informei que a casa estava para ser vendida. Qualquer dívida pendente teria que ser quitada antes da transferência do imóvel. O mesmo com a conta de água e até mesmo impostos atrasados. E havia muita coisa atrasada. As contas que ele nunca pagou estavam acumuladas. Ele estava prestes a receber uma bolada pela venda, mas agora boa parte desse dinheiro ia direto para cobrir essas pendências. Isso já teria sido um golpe suficiente. Mas fui além. Lembrei-me de um detalhe importante: a casa não estava apenas no nome dele. Minha mãe também tinha direito a ela. E ela não sabia nada sobre a venda. Foi aí que entrei em contato com ela. A primeira reação dela foi surpresa. "Você nunca me liga." "Só queria avisar que seu marido está vendendo a casa sem te contar." O silêncio dela foi tão intenso que pude sentir sua respiração prender do outro lado da linha. "Como assim?" Expliquei tudo. Cada detalhe. Ela ficou em choque. "Ele não pode fazer isso." "Pode, se você deixar." Eu sabia que, apesar de tudo, minha mãe ainda tinha influência sobre ele. E eu estava certo. No dia seguinte, Lily me mandou uma mensagem. "Eles estão brigando feio." Meu pai tentou se defender, mas não tinha mais argumentos. Ele não podia vender a casa sem o consentimento dela. E, sem o dinheiro da venda, ele estava sem saída. Naquela noite, Lily me ligou. "Você não vai acreditar." "O que foi?" "Ele vai sair de casa." Me recostei no sofá, satisfeito. "Ah, é?" "Sim. Mamãe disse que, se ele quer tanto vender tudo, então ele pode ir embora sozinho." Eu sabia que minha mãe nunca teria coragem de fazer isso sozinha. Mas depois de descobrir que ele estava tramando pelas costas dela, foi o suficiente para empurrá-la ao limite. Meu pai, sem casa, sem dinheiro, sem esposa, não tinha mais saída. "Onde ele vai morar?" Perguntei, curioso. Lily riu. "Ele tá ligando pros amigos, pedindo um sofá para dormir." Soltei uma gargalhada. Era poético. Por anos, me fizeram acreditar que eu era um fardo. Um peso. E agora, o único peso naquela casa era ele. "Você venceu", Lily disse, ainda rindo. "Eu só fiz o que tinha que fazer." "Vai querer suas coisas de volta?" Pensei por um momento. "Não. Deixa tudo aí." Eu já tinha começado uma nova vida. Não precisava de nada daquela casa. Nem das coisas, nem das lembranças. A única coisa que levei comigo foi a certeza de que nunca mais deixaria ninguém se aproveitar de mim de novo. Os meses passaram, e eu segui minha vida sem olhar para trás. Meu pequeno apartamento era meu refúgio, minha liberdade. Nunca mais precisei pagar contas que não eram minhas, nunca mais precisei ouvir meu pai me menosprezar, nunca mais tive que aturar aquele peso nos ombros de sustentar uma casa que nunca foi realmente minha. Enquanto isso, a vida deles desmoronava. Lily me contava tudo. Depois que minha mãe botou meu pai para fora, ele ficou vagando de sofá em sofá, mendigando abrigo para amigos que, aos poucos, foram se afastando. Ninguém queria sustentar um homem de meia-idade preguiçoso que nunca fez nada por ninguém. Sem dinheiro, sem emprego e sem a casa que ele tentou vender por baixo dos panos, ele finalmente provou do próprio veneno. O mais irônico? Ele tentou voltar para minha mãe. Depois de um mês pulando de um lugar para outro, sem conseguir um apartamento decente por não ter crédito, sem conseguir emprego por sua ficha suja de dívidas, ele apareceu na casa tentando convencê-la de que talvez pudessem recomeçar. Minha mãe, que sempre se deixava manipular, dessa vez nem hesitou.
Ela trancou a porta na cara dele. Ele gritou, implorou, tentou convencê-la de que sem ele, ela não conseguiria se virar. Só que ela já tinha se virado. Ela começou a trabalhar mais horas, aprendeu a administrar as finanças sem depender de ninguém. Pela primeira vez em anos, minha mãe percebeu que não precisava de um homem inútil como ele. E eu? Bem, enquanto ele dormia em sofás alheios, enquanto minha mãe finalmente tomava as rédeas da própria vida, eu estava vivendo como nunca antes. Depois de um tempo, comecei a investir parte do dinheiro que antes era gasto em luz, água e comida para 3 adultos que não eram eu. Fiz cursos, aprendi a administrar meu próprio dinheiro, busquei crescer na minha carreira. Com o tempo, consegui uma promoção no trabalho. Aquele mesmo emprego que meu pai zombava, dizendo que não era suficiente para me sustentar sozinho. Irônico, considerando que foi meu salário que sustentou ele por tanto tempo. Agora, não só era suficiente, como me permitia fazer tudo o que eu nunca pude antes. Viajei. Saí para conhecer lugares que nunca tive a chance de visitar porque sempre tinha alguma conta para pagar. Comprei um carro melhor. Nada de luxo exagerado, mas algo que me permitisse conforto, algo que fosse verdadeiramente meu. E o melhor, paz. Não precisava mais chegar em casa e ouvir meu pai resmungando, minha mãe choramingando sobre contas, Lily presa naquele ambiente tóxico. Falando em Lily, ela foi a única que realmente ficou ao meu lado. Continuamos próximos, e eu ajudei como pude, sem deixar que ela caísse na mesma armadilha que eu. Incentivei-a a estudar, a se planejar para sair de casa assim que pudesse, para nunca ficar na mesma posição em que eu estive. E o nosso pai? Bem, depois que minha mãe fechou a porta na cara dele, ele não teve outra escolha a não ser finalmente encarar as consequências da própria vida. Sem dinheiro, sem amigos dispostos a sustentá-lo, sem emprego. A última notícia que tive dele foi que estava morando de favor com um parente distante, alguém que não sabia no que ele tinha se tornado e resolveu dar uma chance. Mas sei bem como isso acaba. Ele sempre foi um peso. E logo perceberiam isso. A casa onde cresci seguiu sendo da minha mãe. Ela pagou as dívidas restantes com muito esforço, e conseguiu estabilizar as coisas sem ninguém para sugar tudo dela. Eu nunca mais voltei lá. Não havia motivo. O garoto que saiu daquela casa na noite de Natal, carregando suas malas e deletando seu nome das contas, nunca mais olhou para trás. E não se arrependeu. Porque, no fim, eu venci. E ele perdeu tudo. Muito obrigado por acompanhar. Siga o perfil para mais histórias.